É, Boa tarde, boa noite, professor. Meu nome é Felipe Hansen, e aqui é outro Felipe Direito, e a gente vai explicar um pouquinho da nossa atividade que a gente desenvolveu. Na primeira etapa ali da atividade, a gente vai mostrar aqui um pouquinho do framework de RPC, né? Que a gente fez alguns testes para validar os tipos de comunicação, né? Suportados nesse, que é o NARY, o Server Streaming, Client Streaming e o Bidirectional Streaming, né? Então, aqui, primeiro estudo para isso, a gente tem que definir um serviço pronto, né? Nesse tipo de serviço, a gente consegue definir a estrutura das mensagens, né? Que a gente, de fato, são as quatro. A interface do serviço e também que a gente, por meio dele, que a gente consegue fazer essa comunicação, pois dependendo do tipo de linguagem aqui que a gente utiliza o Python, vai chegar lá na outra, né? Então, definindo ele e depois compilando, a gente gerou os dois arquivos service e a gente vai conseguir testar as quatro tipos de comunicação, né? Então, eu já deixei as quatro comunicações rodando aqui, os servers, né? Então, primeiro dá um NAR, se eu rodar o client delas, o server já está rodando nesse primeiro. Se eu pegar e rodar, se eu rodar o client aqui na última, a gente vai ter que ele recebeu a resposta. Então, se a gente entrar no server, recebida a requisição UNAI, né? Enviando a requisição, a resposta recebida, beleza. E a mensagem está aqui é o client, né? Então, resposta recebida e a mensagem que a gente foi o Olá, Client Unary RPC. Beleza? Agora, se eu for para a segunda, que é a Server Stream RPC, a gente já está rodando ela também. Eu vou rodar neste mesmo terminal o client. Então, aqui também a gente vai ter as mensagens. Nesse caso aqui, diferente da Unary, né? Então, aqui a Unary ela envia uma única e recebe uma única. Já no caso da Server Streaming, envia uma única requisição e o servidor responde com fluxo de mensagens. Então, assim, por isso que com uma resposta aqui, né, uma mensagem do server, a resposta do cliente vai ser um fluxo de mensagens. Por isso ele rodou o fork das respostas recebidas. Resposta 1, 2, 3, 4, 5, a gente botou alguma quantidade. Beleza. Em sequência, para rodar o client streaming, também já está rodando. Quando eu rodar, ele também vai ter uma sequência de respostas. E nesse caso, assim, o cliente envia o cliente envia um fluxo de mensagens também e vai responder uma única resposta, né? Então a gente pode ver aqui que ele envia 5 mensagens diferentes, requisição 1, 2, 3, 4, 5, e no caso ele envia só uma resposta de retorno do cliente. Se a gente abrir ele aqui, o client streaming, o servidor ele envia um fluxo de resposta e o cliente vai, processando a resposta, vai enviar só uma do client streaming. Beleza. E para fechar aqui no Bidirectional Streaming, a gente vai rodar aqui também. E beleza. Nesse caso, diferente dos outros, que ele é um padrão mais flexível, né? Então, tanto o cliente quanto o servidor, eles podem enviar um fluxo de mensagens independentes e pode receber também um fluxo. Aí eles operam de forma síncrona e é isso. Esqueci de comentar também os casos de uso, né? Que na questão do bidirectional, ele consegue usar em chats em tempo real, em jogos online, tudo. Já o client streaming é upload de arquivos, o server streaming ele é interessante também em download de arquivos grandes, notificação em tempo real. E já o Nary RBC, ele é bom em operações CRUD simples, consultas pontuais e operações autônomas. Beleza, eu passei uma geral aqui pelo framework RPC e como a gente fez para testar isso aqui. Agora eu vou passar aqui para o Felipe, vai explicar um pouquinho do projeto que a gente construiu também.
Opa, boa noite, eu sou o Felipe Direito. Eu vou mostrar aqui um pouco do projeto que a gente realizou em si, usando é, isso de mensageria e gRPC. Então aqui, é, a gente, para orquestrar isso tudo, a gente usa o Docker e Docker Compose. Então aqui no Docker Compose a gente vai subir os serviços separadamente, né? Em três containers diferentes. É, e em cada um desses servers, né, a gente tem o Dockerfile também para subir a aplicação. Aí, falando sobre a parte de mensageria, a gente vai ter o ponto proto, né, que o Hansen até já comentou, que fala sobre os acordos, né, de comunicação, para a gente conseguir fazer a comunicação entre serviços, mesmo eles sendo de linguagens diferentes. E aqui a gente vai ter o server P, que é em Python, e ele vai ser a interface gráfica, então ele que a gente define a parte web, né? Aqui no index.html a gente tem o serviço web, e ele faz a comunicação também com o server A e o server B. O server A é o em Go, tá em Golang, e o B está em Node. Então a gente tem esses serviços, eu vou mostrar aqui na prática para ficar mais fácil de visualizar e entender o que que é esse projeto. É um serviço de gerenciamento de livros e de usuários. Então aqui a gente tem a parte de livros, o cadastro dos livros e aqui os usuários na plataforma. Aí aqui tem uma explicaçãozinha rápida sobre o módulo P, que é o Python Web Service, mais o gRPC. O módulo A vai ser o server principalmente para gerenciamento de livros, e o B, o que vai gerenciar os usuários. Então aqui, é, só de passar aqui de uma tela para outra, a gente consegue ver no terminal também que ó, o server P enviou a requisição para a API Books e ele retorna, né, faz o get all books e retorna todos os livros. Então aqui em livros a gente retorna isso aqui é, pela API, depois mensageria. E aqui nos usuários, quando eu aperto aqui em usuário, ele faz a requisição da API users e aí o serviço B retorna todos esses usuários da aplicação. Então a gente consegue também cadastrar um usuário teste. O usuário cadastrado com sucesso, ele aparece aqui, e aqui é, no terminal a gente consegue ver, né, que o novo usuário teste foi cadastrado no serviço B, e o serviço P, que é o nosso front e API, faz esse retorno. É, acho que é isso, para não me alongar tanto. Acho que já deve ter dado aqui um tempo bom de apresentação. E a gente também tem um relatório disponível também no nosso repositório do GitHub. Acredito que é isso. Obrigado e até mais.